quando saiu a escalação do Corinthians, o Salazar, o Garrafa e eu falamos que ia ser difícil o Timão vencer o Fortaleza. E a gente acertou, gente. Mais uma derrota do time do Luxemburgo. Corinthians, Corinthians, o Timão foi visitar o Fortaleza, seu adversário nas semis da Sula, e saiu de campo com um gostinho amargo. O Marinho, aos 26 do primeiro tempo, foi esperto, antecipou o Juan Oliveira e apenas serviu para o Lucero abrir o placar. Mas logo em seguida, Pedro, que não jogava há 2 meses, teve a sorte de apenas completar de cabeça esse desvio da trave. Tudo igual. O Bruno Pacheco, nesse lançamento, ainda deixou o Marinho na cara do gol. E ele fez. Mas o VAR deu aquele aviso no árbitro que anulou por suposto toque de mão. E aí, será que pegou? A pressão seguia forte, tão forte que Bidu cometeu pênalti em Marinho. Mas ele mesmo desperdiçou a cobrança e ainda colocou ali a culpa no gramado. E olha, os deuses do futebol ainda deram mais uma chance ao Fortaleza e o time dessa vez agarrou. Após mais uma falha de Bidu, Pikachu fuzilou no apagar das luzes aos 49 e garantiu a vitória pro tricolor. Final 2-1 e Timão derrotado mais uma vez. Vamos jogar jogos decisivos. Aí você vai falar assim, mas você está com a derrota, eu não posso estar preocupado com a derrota. A derrota dói, machuca. E perder da forma como nós perdemos, mais de uma vez, no final do jogo, porque é uma falta de um sacrifício maior, de uma vontade um pouquinho maior de chegar mais duro, chegar mais forte, marcar os caras mais, tá certo? E aí nós perdemos no jogo. Tá? E eu posso colocar tudo que nós fizemos de planejamento, por causa da derrota que nós tivemos, eu acho que nós fizemos a coisa que deveria ser feita, não foi eu só. Foram reuniões que nós tivemos com todos os departamentos, chegamos à decisão que isso era a melhor coisa que podia ser feita no momento. E aí, gente? Olha, mais uma vez, além da atuação ridícula do Corinthians em campo, o resultado ruim, um resultado que não traduz o que foi o jogo, assim como os últimos resultados, as vitórias, sequência positiva do Luxemburgo, não traduziu o que o Corinthians vinha jogando ontem mais uma vez, só que dessa vez perdeu só por 2-1, porque podia ter sido 5-0 por Fortaleza, que o Corinthians não poderia ter reclamado. Bola na trave, gol anulado, pênalti perdido, 2 gols tomados, assim, é algo, assim, sinceramente, foram 21 finalizações no gol do Corinthians, 21! Se não tivesse o Cássio São lá... 7 jogos seguidos sem ganhar fora de casa, então assim, o Luxemburgo não está preocupado, mas ele deveria. Para mim, uma situação é muito clara, o Luxemburgo foi uma aposta que não deu certo no Corinthians. O Corinthians está perdendo tempo com o Luxemburgo e a diretoria está numa situação complicada. Por quê? E agora? Troca de treinador? Mas não tem treinador no mercado, o Mano não quer vir, você tem uma decisão, é ruim trocar de treinador às vésperas de uma decisão. O Corinthians ficou numa situação muito complicada. É difícil, eu nessa hora eu não julgo, porque é difícil. O que você faz? Troca, não troca? Mas, de fato, o Corinthians pode até brigar pelo título da Sul-Americana, que é futebol, um aborto da natureza, né? Pode jogar igual o jogo com o Estudiantes e o Cássio salvar todo mundo. Isso pode acontecer. Mas o Luxemburgo, na minha opinião, não deu certo. Se provou. Até para provar essa minha tese, com o Luxemburgo o aproveitamento é de 46% desde que ele chegou. E olha só, quando ele chegou ao Corinthians, no Brasileirão, o Corinthians tinha 33% de aproveitamento, agora tem 39%. O time tinha 3 pontos, assim como o Bahia e o Goiás. Hoje, 20 jogos depois no Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 1 ponto a mais que Bahia e Goiás. Ou seja, não saiu disso. 20 jogos depois, está na mesma mesmice. Era 17º, está em 14º. Ou seja, não teve evolução e pior do que isso. Ultimamente, eu tenho percebido o time regredindo. O Corinthians está jogando pior do que já jogou com o próprio Luxemburgo. Concorda? Não, eu concordo. O trabalho não evolui há muito tempo, o Luxemburgo não consegue fazer esse time jogar. Não é a primeira vez que o Corinthians enfrenta um adversário e o resultado não traduz a superioridade do adversário. Foi assim contra outros times também. Estudiantes, São Paulo, vários times, Fortaleza, enfim, tem um... Só que é verdade também que o Luxemburgo perdeu jogadores importantes no meio do caminho, né? O Roger Guedes saiu, o Murilo saiu, o Adson saiu. São jogadores que costumavam jogar com uma grande frequência. O Corinthians, de verdade, não dá perspectiva para o torcedor ficar otimista em relação à semifinal da Copa Sul-Americana, que inclusive é contra o mesmo adversário. Eu até acho que vai passar. A gente sabe que a camisa do Corinthians ela é pesada. É complicado, né? É uma camisa pesada. Mas hoje, se você falar qual time é maior, qual time tem mais
maior não, qual time tem mais Melhor. possibilidade de avançar para a Fortaleza. final? Sim. O Fortaleza, pelo trabalho, pela continuidade do Vojvoda, pelo elenco que tem, Pelo futebol pela jogado. estrutura, por todo o trabalho que vem sendo feito, não só esse ano não, pelo trabalho que vem sendo feito há muitos anos para hoje. O Fortaleza tirar o Marinho do São Paulo, para hoje o Fortaleza brigar de igual para igual com o Corinthians, com o São Paulo, criar dificuldades até mesmo para, sei lá, para o Palmeiras, pro Flamengo. Hoje o Fortaleza é um clube maior do que aquele clube que a gente está acostumado. O Fortaleza, ele trabalhou para isso, então não será nenhum absurdo. Aliás, eu acho que será até normal se o Fortaleza passar do Corinthians na E o semifinal. Luxemburgo tem que entender uma coisa. Ele teve muito desfoque para um jogo desse? Teve, é verdade. Ninguém estava esperando que o Corinthians ia jogar como o Manchester City para cima do Fortaleza no Castelão. Mas jogar desse jeito, ser amassado mais uma vez, foi amassado no Morumbi, foi amassado na Argentina, independentemente do resultado, amassado pelo Fortaleza, 21 finalizações, não dá. E eu quero trazer aqui um negócio que o Marcelo Braga, nosso amigo lá do GE, postou que eu achei muito interessante. Essas entrevistas do Luxemburgo, ele tem que parar de normalizar essas coisas. Time eliminado da Libertadores, não, gente, mas calma, a gente tem 2 competições. Aí toma uma goleada aqui, não, mas gente, calma. Aí joga lá na Copa Sul-Americana e é amassado, não, mas vocês têm que entender, não. O Corinthians virou a normalização do vexame. Ontem, de novo, foi uma vergonha a atuação do Corinthians. Não, mas calma, a gente está na Copa Sul-Americana, sempre tem um mais, calma, não exagera. Tem que parar de normalizar. Corinthians é time grande, o Corinthians tem que jogar para ganhar, o Corinthians tem que passar por cima de um time desse. O que eu sinto... Terceira folha mais cara do Brasil. Não sou comentarista esportiva, mas como quem assiste ali o jogo, eu sinto assim, o Corinthians não sabe o que está fazendo, o Fortaleza sabia o que estava fazendo. Exato. O Corinthians não sabia o que estava fazendo. É isso, é treino. Tem trabalho de um Treino. lado e não tem trabalho de outro. com todo Estratégia, respeito. padrão de jogo, sei não o que tem que tá nada. Eu não acontecendo vejo o lá. trabalho do Luxemburgo hoje É no o time do time Corinthians. que mais sofre finalização e é o time que menos cria possibilidade de gol. Isso é estatístico. Vai falar o quê pra mim? Que o Corinthians é o pior elenco do Brasileirão pra ter esses números? Não. Não. Aí Isso que é o não. ponto. Né? Isso não. Ó, Ricardo Ventura da Moca, beijo. Tem mais aqui, ó. O Paulo Serpa, de São Carlos. Márcio Uchoa, de Redenção, Ceará. Olha lá, Salazar, o Nordeste. É lá. E Paraíba. Tá Não, vendo? sou de Jacareí, Vale do Paraíba. Passei minha lua de mel na Paraíba. Agora, só Jefferson para Silva. completar, a gente coloca muito a culpa no Luxemburgo e tem que ser criticado mesmo porque o trabalho ele não evolui, mas o Salazar falou aqui, terceira maior folha do país. Esses caras Esse não elenco sabem chutar no condiz gol? com isso? Preciso Será deles que ensinar? o Corinthians paga realmente o que esse elenco merece? Porque terceira maior folha do país para esse elenco, eu acho que não está muito compatível. Tem mais uma sonora, né, Mi? Tem mais uma declaração do Luxemburgo na entrevista de ontem. Vamos ver. Essa é terrível. Então, como é que nós estamos com 5 pontos de diferença? Se nós tivéssemos mais 5 pontos para disputar o título, a sua pergunta é: pô, vocês estão a 5 pontos para poder disputar o título. Mas como está ali, os 5 pontos não interessa. Aí você está colocando a gente como se estivesse numa situação totalmente extrema e que. Não está. Mas se eu estivesse para cima, você ia fazer a pergunta e pô, tá 2 jogos para poder ganhar o título. Então a pergunta é totalmente diferente. Mas vocês querem colocar a gente ali. Eu vejo futebol de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo o seguinte: se eu tiver a 4 pontos da linha para ganhar o título, a pergunta vai ser: pô, você tem 2 jogos. Aí, como eu estou aqui você fala: pô, mas você está muito próximo. Mas todo mesmo jeito que eu estaria para cima, cara. Explica, Mi. Nossa, ele... Traduz. Não, você não tá do mesmo jeito, né, Luxá? Porque você tá meio que pra baixo ali, não é isso? Não, e da mesma forma que se você tivesse a 5 pontos da liderança, todo mundo estaria falando, se você está a 5 pontos da zona, Do todo mundo vai estar rebaixamento, todo mundo falando. tá falando, porque realmente É o tá... natural, é o óbvio. Eu falei isso, teve um amigo meu, o discurso dele vai contra ele mesmo. Gente, não, porque se estivesse lá, você estaria falando, claro, 5 pontos é uma distância curta, pra cima ou pra baixo. Exato. Se você tá a 5 pontos do líder, tá todo mundo falando, Luxemburgo, olha só, o Corinthians está brigando pelo título. Pode ser campeão. Agora. Se você tá a 5 pontos na zona de rebaixamento, a gente vai falar, olha só, você tá brigando para não cair, você tá a 5 pontos do Z4. Ele acha que é um exagero. Ele acha que aliás, o Luxemburgo está com mania de perseguição. A pergunta foi super simples para ele. Poxa, essa derrota te complica no planejamento. Você tem uma Sul-Americana, não vai dar para poupar no Brasileiro, né? Aí, Porque ele respondeu e isso. ele respondeu isso. Falou, não, vocês querem sempre levar pelo lado ruim? Porque se eu tivesse em cima,
Gente, o Corinthians... E ninguém perguntou como que ele vai fazer, se ele vai com o time reserva. Foi isso que o rapaz perguntou. Eu não sei o nome, perdão. Mas foi isso que o repórter perguntou, Mi. Entendi. E ele respondeu dessa maneira. Ele se sente ofendido toda vez que alguém fala que o Corinthians está perto da zona do rebaixamento. Mas está. O Corinthians está perto da zona de rebaixamento. E pior, não consegue sair de lá. Tem uma coisa, até que lembraram hoje na redação. A missão do Luxemburgo era classificar o time na Libertadores. Não conseguiu. A missão do Luxemburgo era levar o time do Corinthians no Brasileirão para uma vaga na Libertadores, que consequentemente daria uma vaga na Copa do Brasil. Pelo jeito não vai conseguir, porque o máximo que ele fez foi de 17º para 14º nas últimas 19 rodadas. E agora, meu amigo, tem que ganhar a Copa Sul-Americana. Porque se não ganhar, o Corinthians corre um sério risco de não ir para a Copa do Brasil. Nossa Senhora. São 4 meses de trabalho. Por isso que, para mim, tá aprovado. Não deu certo. Ave Maria, que situação, viu? Eu não tô... Fala pessoal, tudo bem com você? Acho que com a Fiel não tá, né? Erros táticos, erro no planejamento, erro nas escolhas, atuação apática e mesmo assim o Timão escapa de uma goleada em Fortaleza. O resultado não diz o que foi o jogo, com um gol apenas nos acréscimos lá do Pikachu, decretando a vitória justíssima do Fortaleza. Vamos falar sobre esse jogo, sobre tudo que envolve essa partida? E o Luxemburgo, hein? Pessoal, é jogo que derruba treinador. Eu não prego a demissão de ninguém, não vou pedir a cabeça do Luxa, mas preciso, no meu dever de ofício, avaliar que o trabalho não é bom. Que o Corinthians não tem nada. Que é um grande conjunto vazio. Que o time não tem nenhuma jogada. É um time perdido taticamente. Tanto defensivamente, ofensivamente, então, não tem nenhuma construção de jogo. Isso é um ponto. O outro ponto é uma constante falha de planejamento que a gente não sabe qual jogador vai entrar em campo. Não existe uma coerência nas escolhas. Pô, falamos aqui, o Pedro, bradamos, cadê o Pedro que foi vendido pro Zenit, que é a maior joia da base, aquela coisa toda, desde que foi vendido pro Zenit nunca mais apareceu. Aí depois da gritaria durante a semana, inclusive do nosso canal aqui, o Pedro aparece. E lembrem que eu até falei aqui, olha, eu não acho, não duvido, mas não acho que de arquivado o Pedro vai passar a ser titular do time de uma hora para outra, pois ele entrou como titular. E ainda fez um gol que empatava o jogo naquele momento no primeiro tempo, mas um gol completamente fortuito, numa bola parada, que a bola sobra pro Pedro e ele consegue fazer o gol de empate ali naquele momento. Mas o Corinthians não teve nada. Ele colocou o Pedro no comando de ataque junto com o Yuri Alberto. Fora isso, o Victor Cantillo, vejam só, foi relacionado pro jogo. O Victor Cantillo, que tá fora dos planos, que não entra a não sei quantos jogos, de repente foi relacionado e entra na partida. Qual é a coerência? Qual é o planejamento? Quando a gente vê que o Corinthians não joga, sei lá, 800 dias, por conta de data FIFA, não sei o quê, de repente o Lucas Veríssimo tá no banco de reservas, poupado. E um sistema que desembarca de paraquedas de 3 zagueiros. E aí o Luxemburgo vem com aquela falácia dele de que, isso é normal, às vezes eu jogo com 3 zagueiros. Tá, mas qual é o padrão? Qual é a linha? Qual é a coerência que a gente vai adotar? Cara, a gente precisa ter um norte. Não pode ser uma coisa assim aleatória. E como é que a gente vai entender se o treinador não gosta de falar sobre futebol ou sobre as suas escolhas na entrevista coletiva? Você pergunta pra ele sobre o jogo, veja bem, eu não posso falar sobre isso e tal. Cara, desculpa, se não dá pra perguntar por que você preserva o Lucas Veríssimo, por que o Renato Augusto não tá relacionado, por que você escala 3 zagueiros nesse jogo, especificamente, por que você relaciona o Cantillo, por que ele entra no jogo, cadê o Fábio Santos? Assim, sabe? Por quê? Aí você vai ver a assessoria de imprensa, que tá lá fazendo o trabalho dela, né? Divulga antes do jogo que esses jogadores estão, o Fagner, o Renato e o Fábio Santos, numa rotina de recondicionamento. Cara, depois de tanto tempo parado, ele tá sendo preservado pra quê? Pro jogo contra o Grêmio, segunda-feira? Que vale tanto quanto o de Fortaleza? Ou já contou como derrota em Fortaleza? A sensação que me passa é essa, que o Corinthians do Luxemburgo joga pra não perder. Ou para perder de pouco, ou para começar perdendo por 1-0, como ele mesmo já falou, né? De repente lá, pois é, mas vejam só, né? Estamos a 8 jogos sem perder, porque seria esse o discurso, caso o empate teria acontecido. E se o empate tivesse acontecido, porque poderia, porque é do futebol, cara, seria uma das maiores injustiças. O Fortaleza teve gol anulado, até acho que bem anulado, tá, do Marinho.
Mas só para mostrar o volume do jogo, um pênalti que o Marinho desperdiçou e até se machucou na penalidade, né? Sentiu a panturrilha, saiu chorando, porque ele sofre o pênalti, ele cobra o pênalti para fora, ele já tinha feito um gol anulado. Bom, pelo menos o time dele premiou, né, o esforço, né, do Marinho com uma vitória com o gol do Pikachu nos acréscimos. Mas o Fortaleza era para ter empilhado gols no Corinthians. Isso não aconteceu, porque é do futebol. Só o futebol permite isso. Porque o resultado foi justíssimo, mas era para ter sido muito mais. Um primeiro tempo, que o Corinthians quase não toca na bola. Um segundo tempo, então, pior ainda, porque aí o Fortaleza se coloca no campo ofensivo e a sensação que a gente tinha é que o gol ia sair a qualquer momento. Cara, não tem trabalho, não tem cobertura dos volantes no sistema defensivo, os laterais. Matheus Bidu, agora a gente entende, né? Por que que o Fábio Santos, eu vou fazer uma figura aqui, com 112 anos, é titular do Corinthians? Por quê? Porque com uma perna, caminhando, com aposentado, do jeito que você quiser definir o Fábio Santos, eu não acho tudo isso, acho que ele ainda é um cara que performa, mas muita gente questiona, tá explicado por que que ele é titular absoluto. Não dá pra tirar o Fábio Santos do time. Porque o Matheus Bidu, cara, não tem condições. Olha o que ele fez. Cara, o segundo gol, que é o gol do Pikachu, a bola viaja na grande área do lado esquerdo pro lado direito, sem ninguém cortar. Ele perde o tempo da bola, ele toma um drible juvenil, ele vai displicente pra jogada e o Pikachu faz o gol. Mais do que isso, o Cantillo tá na intermediária olhando. E aí ele não faz a cobertura, ele simplesmente observa. Aí quando ele vê que o Bidu toma o drible, ele fala, opa, acho que eu vou, né, tentar alguma coisa. Quando ele tá a 800 metros do lance, e aí sai o gol. Tá explicado também por que o Cantillo não entra. Só como é que eu vou cobrar do cara se ele tá 200 jogos sem entrar em campo? Então assim, um combo de falhas de planejamento da diretoria, das escolhas do técnico, do sistema tático que não existe, que troca até a todo instante, da atuação que é ridícula, dos jogadores displicentes e de um time que, cara, amorfo, completamente amorfo. O Luxemburgo tá se sustentando no cargo pela promoção de jovens e também pelos resultados que agora, né, tem aí uma semifinal na Sul-Americana contra esse Fortaleza. Vocês viram, né, qual foi o cartão de visitas? Tem 2 jogos, um na Neoquímica Arena e o outro lá no Castelão. Já deu pra entender, né, como é que vai ser. E do jeito que foi, passou pelo Estudiantes da forma como foi, vai sempre depender do Cássio, como sempre dependeu do Roger Guedes até metade da temporada. É esse o ano do Corinthians? Os caras vão se conformar realmente com isso? Eu acho que agora, nesse momento, já, né? Porque a gente tá se encaminhando para um final de temporada, já se sabe que o Luxemburgo não vai ficar, é um ano eleitoral, o Duílio abandonou, a gestão abandonou, né? Porque não tem mais... tem uma Sul-Americana que os caras desprezaram, rejeitaram o tempo inteiro, que para mim acho que salva a temporada, mas para muita gente até nem isso. Então assim, cara, é melancólico ver o Corinthians encerrar 2023. Está sendo melancólico. Eu acho que realmente não dá para dizer que o ano acabou, porque assim... Vamos lá para a tabela. Ainda tem rodada acontecendo, né? Mas o Corinthians segue ali, flertando. Não vai cair. Tem muito time ruim para cair. O Santos, eu acho que corre seríssimos riscos. Tem outras equipes com mais dificuldades do que o Corinthians. Com 2, 3 resultados aí o Corinthians escapa. Mas assim, a atuação do Corinthians nos últimos jogos, até mesmo nessa sequência invicta, é de chorar. Você olha, o time não vê nada. O Yuri Alberto não consegue performar individualmente, taticamente o time não colabora para que ele consiga construir alguma coisa. Estou cada vez mais convencido. O Corinthians, até a saída de Roger Guedes, era toca nele que ele resolve. E depois dele deixa que o Cássio segura. Esse é o Corinthians de 2023. Pobre, taticamente. Sem coerência, sem padrão, sem vontade, muitas vezes. Não quero ser injusto aqui, mas a sensação que passa é essa, de que os jogadores estão ali cumprindo tabela. E aí, cara, o torcedor do Corinthians não aceita isso. Você pode estar jogando campeonato de bola de gude, você pode estar jogando amistoso, você tem que entrar para valer. Você tem que entrar para jogar. Você tem que entrar para, pelo menos, se perder na bola. Não dessa forma. Esse jogo contra o Fortaleza foi mais um dos jogos com que vamos tentar, né, um empatezinho tá bom. Não, cara. Você veste a camisa do Corinthians. Você tem que jogar pra vencer sempre. Ridículo o que aconteceu. Ridículo. Mais uma atuação ridícula. E o treinador, me parece, nada faz pra mudar isso. É um final de trabalho terrível de Vanderlei Luxemburgo. Que tem méritos lá no começo,
depois de uma sequência negativa, aí ele começou a ganhar, ele conseguiu classificar o time nas Copas do jeito que foi, né? Nos pênaltis, América Mineiro, Remo, antes o Remo, né? E aí ele nem tava, era o Cuca ainda num jogo, depois o América Mineiro, Atlético Mineiro, até que caiu pro São Paulo. Depois de vencer um primeiro jogo na individualidade de Renato Augusto. Porque esse é o Corinthians. Com lampejos técnicos dos seus bons jogadores. Quando eles não estão, o time inexiste. E aí é onde você precisa do técnico. E o técnico não está sabendo agir nesse momento. Se ele vai cair, eu não sei. Eu acho que exatamente porque a gestão meio que abandonou, né? Tá encerrando, tem uma semifinal de Sul-Americana, vai esperar para ver o que vai acontecer. Mas vamos combinar eu e você? A gente sabe o que vai acontecer. Tá muito claro o que vai acontecer.